Vamos sentar, e abrir primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 2. Nós vamos ler do versículo 6 até o 16, a mesma leitura da semana passada. 1 Coríntios 2, 6 a 16. Vou ler. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduz a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Agora presta atenção. Outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Para quem? Para aqueles que o amam. Então, como Paulo soube deste mistério, esta sabedoria que estava oculta, ele diz: mas Deus nolo revelou. Como? Pelo Espírito. Porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Olha lá. Entenda, para que conheçamos. Nós recebemos o Espírito que vem de Deus para que conheçamos. Conheçamos o quê? O que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Quem é que revela a palavra? Quem é que ensina? Mas ensinadas pelo Espírito Santo, olha lá, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual, apresenta aqui dois homens, um homem natural e o homem espiritual. O homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Então, na semana passada nós falamos justamente isso. Paulo está dizendo que a sabedoria deste mundo, ela é incapaz de conhecer as coisas de Deus. Então entenda isso. Eu só posso conhecer a Deus e a sua palavra quando Deus me revela, abre o meu entendimento, ilumina os olhos do meu coração, para que eu possa compreender Deus e os mistérios de Deus. O que é uma revelação de Deus? É Deus comunicando aos homens os seus desígnios, ou seja, é Deus que faz com que a pessoa compreenda, abre o entendimento dela, coisas que de modo natural ela não compreenderia. Então Deus opera nesta pessoa e revela a ela os seus desígnios. Ela por si mesma não teria condições de conhecer essas coisas, mas porque Deus age e abre o entendimento dela, então ela passa a conhecer a sabedoria de Deus, as coisas profundas de Deus. Então Paulo diz, olha lá, versículo 6, expomos sabedoria entre os experimentados. Mas qual sabedoria que Paulo está falando? Não, porém, a sabedoria deste século, nem dos poderosos desta época, que se reduz o quê? A nada. Então a sabedoria dos poderosos, das pessoas mais inteligentes,
Pode ser útil para o mundo, mas se tratando de Deus, a sabedoria dos poderosos da época se reduzem a nada, é nada perto da sabedoria de Deus. Versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta. Então essa sabedoria que Paulo pregava, isso que Paulo ensinava, era uma sabedoria de Deus que no outro tempo esteve oculta, ninguém conheceu, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Olha lá, sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado quem? O Senhor da glória. Agora, olha aqui o versículo 9, mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então está aqui os sentidos do homem, está aqui a mente do homem, olhos, ouvidos, coração. Então, não é uma questão de emoção, a palavra não é uma emoção, a palavra de Deus não é um sentimento. Não é através dos meus sentidos, visão, audição, olfato, paladar e tato, que eu consigo conhecer a sabedoria de Deus e conhecer a Deus. Esses meus sentidos são úteis para conhecer este mundo material, o mundo onde nós vivemos. Mas as coisas de Deus não penetrou no coração do homem, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou. Então o homem por si, ele não consegue penetrar nessa dimensão de Deus por si mesmo. Ele não consegue conhecer a Deus se não for por revelação. Ele não consegue entender o Evangelho se não for por revelação. Por isso que Paulo fala aqui mesmo em Coríntios 1,18. O que ele fala? A palavra da cruz é loucura, é uma coisa louca para quem está perdido. Por quê? Porque quem está perdido quer raciocinar, ele quer pensar. E quando ele olha, alguém fala que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus levou as maldições, é uma coisa que a cabeça não entende. Mas o que tem esse sangue? Por que fala tanto em sangue derramado? É loucura, a palavra da cruz é loucura para quem está perdido. É muito mais fácil essa pessoa aceitar qualquer religião que ela entenda, do que crer na palavra da cruz que ela não entende o porquê. Então a palavra da cruz é loucura para quem se perde, mas e para os salvos, que já foram iluminados, que tiveram revelação? O que é a palavra da cruz? É o poder de Deus, é o poder de Deus. Então quem está perdido naquela sua mente, não nasceu de novo, é loucura essas coisas. Mas para quem é salvo, foi iluminado, entendeu, teve revelação, é o poder de Deus. Vocês estão entendendo ou não? Por isso que Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Então humanamente nós não temos condições de penetrar nessa dimensão de Deus. Mas como é que Paulo soube de todas essas coisas? Aí ele esclarece no versículo 10. Mas Deus nola revelou. Como que Paulo soube isso? Deus nos revelou. O que é uma revelação? Vou repetir. É Deus comunicando aos homens os seus desígnios, permitindo que os homens compreendam coisas que por eles mesmos nunca compreenderiam. Mas Deus nos revelou como? Pelo Espírito. O agente revelador é o Espírito Santo. É o agente que opera na mente, no coração das pessoas, que faz com que elas entendam que elas nunca entenderiam. É o Espírito Santo que abre o entendimento, ilumina os olhos do coração, e coisas na palavra que a gente nunca enxergava, de repente aquilo começa a se tornar real, vai mudando a minha mente, eu vou compreendendo. Aí eu olho no começo, quando eu comecei, e olho hoje, eu falo, não era nada, eu comecei só pela graça de Deus mesmo, porque a compreensão de agora não é nada daquilo do passado. Por quê? Porque o Espírito Santo foi revelando, abrindo entendimento, revelando a palavra no Espírito. Então Paulo diz, como que Paulo soube? Deus nos revelou pelo Espírito Santo. Então entenda isso, meu irmão. Este evangelho da graça de Deus, a palavra da cruz, os feitos da cruz, eles parecem frágeis por o homem natural.
É por isso que tanta gente corre atrás de água, rosa, sal, anel, chavinha, porque é fácil de entender estas coisas, é racional, não é? E a palavra da cruz parece uma coisa fraca, meio estranha, não é? Mas Deus nos revelou de que forma? Pelo Espírito. Então é o Espírito, a ação dele que faz com que as pessoas saiam do natural e entrem no sobrenatural da palavra de Deus. Está claro isso na tua mente? Mas não é isso que nós vamos falar hoje, tá? É só para dar uma abertura para chegar até onde eu quero. Olha o versículo 10 de novo. Mas Deus nos-la revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o quê? O Espírito de Deus. Agora olha a coisa linda no versículo 12. Entenda isso, todo crente é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. Todo nascido de novo tem o Espírito habitando nele. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Então, primeira coisa que eu tenho que entender, se eu sou crente, eu não recebi Espírito algum do mundo. Espírito algum do mundo tem poder para entrar em mim. Está claro isso na sua mente? Então, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Mas quem nós recebemos? Olha o que ele fala. E sim o Espírito que vem de Deus. Com qual finalidade eu recebi esse Espírito que vem de Deus? Ele diz, para que conheçamos. Então eu recebi o Espírito que vem de Deus para conhecer. Ele vai revelar, para conhecer. Para conhecer, ele vai abrir o meu entendimento. Ele vai trazer a revelação de Deus. Eu vou conhecer. Por isso que a vida espiritual é uma crescente. Eu não posso ter uma vida espiritual baseada em coisas dos meus primeiros anos de fé. Eu era ingênuo, eu era infantil, criança. Lá, porque há 20 anos atrás aconteceu uma coisa. Hoje as coisas mudaram. O entendimento evoluiu. Aquilo às vezes Deus permitiu para acontecer, porque era a minha idade espiritual. Era a única forma de eu compreender. Mas aquilo nunca mais vai voltar. Por quê? Porque avançou anos de conhecimento. Não precisa mais aquelas coisas. Foram os primeiros tratamentos de Deus com a nossa vida, porque não haveria outra forma de Deus nos conduzir e nos levar ao amadurecimento. Por isso que fala de fé em fé. O que é de fé em fé? É uma fé crescente, que evolui, que cresce de nível, de glória em glória e de fé em fé. Uma fé que vai abrindo, crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Então nós recebemos esse Espírito. Para quê? Isso que eu quero que você entenda. Então, quando o Espírito Santo veio para nós, ele veio com um propósito. Qual? De nos fazer conhecer o que Deus nos deu de graça. Está bem claro isso na sua mente? Fazer-nos conhecer o que Deus nos deu de graça. Nunca esqueça isso. Então, é obra do Espírito Santo revelar e nos fazer conhecer. A tua mente não se renovou nesses últimos anos? Você não cresceu na graça e no conhecimento? Qual o agente operador de tudo isso? Foi o Espírito Santo que faz você conhecer o que Deus te deu de graça. Essa é a questão. Firma isso no teu coração. Então ande assim, ó. Algumas coisas você não está entendendo hoje, é porque ainda o nosso espírito não cresceu para captar aquilo. É a mesma coisa uma criança, ela gosta de doce. Na cabeça dela, eu quero comer muitos doces. Aí o pai fala, não, você tem que comer alface. Ela não quer, ela quer comer doce. O entendimento dela é muito mais gostoso comer o doce. Então ela tem dificuldade de entender porque o pai proíbe ela de algumas coisas e obriga ela a fazer outras coisas. Mas quando ela vai crescendo, o entendimento vai crescendo, aí a coisa muda, ela vai enxergando, conhecendo, evoluindo. Assim é a fé. Entende? Eu encontrei Jesus, estou salvo, já tenho a fé para a salvação. Mas agora eu preciso crescer na fé. Como eu vou crescer na fé?
comendo a palavra, entendendo a palavra, então meu nível de fé ele vai evoluindo, de fé em fé e de glória em glória, a coisa vai crescendo. Então o Espírito Santo quer que conheçamos o que Deus nos deu de graça. Então ande na expectativa de crescer. Se não entende alguma coisa hoje, daqui a pouquinho eu vou entender, né? Se tem alguma dúvida hoje, o coração ainda não está completo num versículo, descansa, não fica tentando raciocinar, porque o raciocínio não traz revelação. Mas daqui a pouquinho chega uma hora, num determinado momento, que aquilo clareia e você fala, meu Deus, o Espírito me revelou aquilo que eu não entendia. Então você vai crescendo. Por que eu repito muito as coisas? Sabe por quê? Para aquilo ficar muito na tua mente o tempo todo. Era que nem a gente estava na escola e decorava a tabuada 2 vezes 2, 4. Não era aquilo, tinha que repetir muitas vezes, aí a professora ia tomar aquilo, você sabia tudo de cor. Então a repetição, o evangelho tem que vir por repetição, insistir naquilo, vai e vem, para aquilo ficar tão impregnado dentro de nós, para que o Espírito Santo venha e vai abrindo o entendimento e revelando todo aquele depósito que foi posto dentro de nós. Entende? Não adianta querer, eu quero coisa nova, eu quero coisa nova. Depois que você entendeu o evangelho, não tem tanta novidade, é uma rotatividade das verdades. Você vai pesquisando cada uma delas, mastigando, voltando, mastigando, e ela vai crescendo, crescendo, crescendo. Não tem uma coisa que você nunca ouviu. Você vai lendo as cartas de Paulo, lendo o Novo Testamento, estudando cada carta. Chega uma hora que a tua mente e teu coração está tão familiarizado com aquilo, que não é mais uma coisa oculta, é fácil. Então você vai ter conhecimento de todos os pontos do evangelho. Amadureceu. Você não come arroz e feijão todo dia? Mas por que tem que comer arroz e feijão todo dia? Essa misturinha faz um bem para o teu corpo, não faz? Faz ou não faz? Né? O evangelho é isso, é um arroz e feijão todo dia, mas faz o bem e te fortalece, e Deus vai revelando, amadurecendo cada vez mais. Agora, vou ler de novo o 12, depois continuando. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana. Repare bem, olha, disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas por quem? Pelo Espírito, está vendo isso? Conferindo coisas espirituais com espirituais. Agora olha lá. Ora, agora vamos apresentar os dois homens. Chegamos aonde queremos. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Não é pela sabedoria humana, elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor para que eu possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Então, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ele não entende. Quem é o homem natural? Né? O homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. Ele pode ser religioso, pode não ser religioso. Ele vem de Adão, ele é pecador, ele pode ser muito educado, como pouco educado, ele pode ser muito rico, ele pode ter várias faculdades, continua sendo um homem natural. Ele pode até ser pastor e apóstolo, e continuar sendo um homem natural, né? Então quem é o homem natural? É aquele homem que nasceu no pecado, que ele é morto por dentro espiritualmente, ele não tem vida no espírito, ele pode ser inteligente, até religioso. Vamos ver um caso de um homem natural muito religioso aqui, que Jesus conversou com ele. Vamos lá, João capítulo 3. Vamos conversar a conversa que Jesus teve com Nicodemos. João capítulo 3, olha bem aqui. Versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Quem esse homem era? Um homem muito importante entre os judeus.
um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. O que Jesus respondeu para ele? A isso respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Olha, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Ele conhecia todo o Velho Testamento, ele era mestre dos judeus, um homem muito religioso, muito influente. Mas Jesus chegou para ele e falou assim: olha, se você não nascer de novo, Nicodemos, ainda que você saiba toda a lei, que você ensine, que você seja mestre, que você seja muito influente, um dos principais, esse era um homem natural, um homem evoluído, religioso, com muito conhecimento, mas não tinha conhecimento de Deus, do novo nascimento. Então Jesus falou para ele: se você não nascer de novo, você nunca vai ver o reino de Deus. Então, a pessoa pode até ter feito teologia, e é bom fazer, e ser um homem natural, não nasceu de novo. A pessoa pode estar com a Bíblia na mão, levando as pessoas a fazer campanha e voto, e nunca nasceu de novo. Ele veio para a religião evangélica, se instruiu, faz um monte de rituais, e nunca ter nascido de novo. É um homem natural apresentando coisas naturais, porque não nasceu de novo. Então, pode ser uma pessoa muito religiosa que leu a Bíblia inteira e ser um homem natural e não conhecer as coisas do reino de Deus ainda. Está fechado diante dele. Nicodemos sabia tudo da lei. Mas Jesus falou: Nicodemos, todo o teu conhecimento e a tua posição, se você não nascer de novo, você não vê o reino de Deus. Vocês estão entendendo isso? Mas acompanha a conversa que ele teve. Versículo 4, olha o que Nicodemos pergunta: como pode um homem? Ele não sabia nada de que Jesus estava falando. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha a cabeça dele. Mas como alguém, o que ele entendia de nascimento? Ele só entendia de nascimento, o nascimento comum do homem. Então, olha a pergunta dele para Jesus: pode o homem voltar ao ventre materno e nascer a segunda vez? Olha que pergunta, olha o que tinha na mente dele, olha o que ele entendia de nascer de novo. Agora ele conhecia, Gênesis 3, conhecia quando Deus disse: se comer do fruto certamente morrerás. Ele sabia que Adão e Eva tinham morrido lá. Ele conhecia isso, deve ter ensinado muito sobre isso, mas não entendia o que era nascer de novo. Continua a leitura. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Agora Jesus apresenta os dois nascimentos. O que é nascido da carne, olha o homem natural aqui, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito Santo é o quê? É Espírito. Então quem nasceu da carne, que é o nosso nascimento comum nesta terra, o que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo, ele é o quê? Espírito. Olha o Nicodemos: não te admires de eu dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Então perguntou Nicodemos: como pode suceder isso? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Ele era mestre em Israel e não compreendia essas coisas. Pode uma pessoa ser mestre da teologia e não compreender essas coisas? Pode. Hoje em dia você vê um monte de homem natural pregando o evangelho. Por que você fala que é homem natural? Porque eles não pregam o evangelho. Eles só pregam prosperidade, eles só pregam dar a volta por cima, eles pregam o culto do amor, das emoções, eles dão um monte de testemunhos só de coisas desta vida. Eu nunca vi um testemunho deles na televisão assim: olha, eu era uma pessoa perdida, não conhecia Deus, encontrei Jesus, estou salvo. Não serve isso. O que eles pregam é só coisas desta terra, alcança coisas desse mundo. A pregação deles é um mundo de coisas materiais. É o homem natural. É o homem natural. Levar a pessoa a crer em rosa, em água, em chave, em terra, água do Rio Jordão, né?
levar as pessoas a ficar crendo em anelzinho de aliança, tijolinho, chavinha de plástico, né? Ficar tomando banho de descarrego, gota do milagre, camisa de nó do avesso para desatar o nó. Isso não é evangelho, isso é o homem natural pregando coisas naturais, porque esconde a cruz de Cristo. Você entende isso ou não, queridos? Então ele diz: tu és mestre em Israel, versículo 10, e não compreende estas coisas. Por isso que eu falo, é só por revelação que a gente entende que Cristo é o centro de tudo, e o que salva, liberta o homem é o sacrifício perfeito da cruz do Calvário. É só por revelação. Se a pessoa não tiver revelação, ela vai continuar crendo na água, acreditando no homem, correndo atrás do vento uma vida inteira. Ela nunca vai ter paz no coração. Ela vai acreditar em toda essa feitiçaria que entrou na igreja. Ela vai viver atrás disso. Isso é a vida dela. Vai ser assim. Ela vai ficar 20 anos com essas mesmas coisas e não consegue compreender a obra da cruz, o sacrifício perfeito. Versículo 11: em verdade, te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Olha que Jesus fala para ele: se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Vamos ver outra pessoa aqui muito conhecida, para ter um exemplo do homem natural. Vamos lá, Mateus capítulo 26. Vamos lá, Mateus capítulo 26. E nós vamos ler ali uma coisa interessante, Mateus 26, sobre Pedro, a partir do versículo 26, né? Mateus 26, 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para os montes das oliveiras. Então Jesus lhes disse, presta atenção: esta noite todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galiléia. Olha o homem natural aqui, disse-lhe Pedro, presta atenção: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Olha Pedro, disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos disseram o mesmo. Olha o homem natural aqui. Jesus sabe que todos os discípulos vão abandoná-lo, mas Pedro era um homem que confiava em si mesmo, na sua inteligência, no seu temperamento, no seu ímpeto. Ele era capaz, se achava melhor, se achava alguma coisa. E Jesus falou: olha, vocês todos vão se escandalizar em mim. Mas Pedro, ele confiava na carne, na sabedoria dele. Ele disse: ainda que todos façam isso, eu vou dar a minha vida, nem que seja necessário morrer com o Senhor, eu vou fazer isso. Era o homem natural. Então o homem natural, às vezes ele quer fazer a obra de Deus, ele quer ser alguma coisa, ele se acha, você está entendendo? Acha que ele é muito capaz, que a sua sabedoria é extraordinária, que ele se acha superior às demais pessoas sobre as coisas que ele faz. É o homem natural. Se Jesus estava dizendo que aquilo ia acontecer, o que ele tinha que fazer? Senhor, de fato o Senhor sabe todas as coisas, vai acontecer isso. Então Jesus disse para ele: Pedro,
você vai me negar 3 vezes antes que cante o galo nesta noite. Vamos ver nesse mesmo capítulo, versículo 69, olha lá. Ora, estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse: também tu estavas com Jesus o Galileu. Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: não sei o que dizes. E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Logo depois, aproximando-se os que ali estavam, disseram a Pedro: verdadeiramente és também um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então começou ele a praguejar e a jurar. Olha lá, negou Jesus, praguejou, jurou. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus dissera antes que o galo cante: tu me negarás 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Entende? Ele não achava que ia negar Jesus. Ele achava que daria a vida. Mas na hora daquele confronto, o que foi que aconteceu? Ele teve medo, ele negou Jesus 3 vezes. Ele praguejou e jurou que não conhecia Jesus. Negou Jesus, aí o galo cantou. Vocês estão vendo que é o homem natural? O homem natural não suporta as coisas de Deus. Ele não consegue ser fiel a Deus. Ele não consegue fazer a obra de Deus, ainda que queira fazer, não consegue. Ele não consegue produzir a obra do Espírito Santo. Então, está bem claro o que é o homem natural. Nicodemos conhecia tudo do Velho Testamento, mas não conhecia nada do novo nascimento. Ele conhecia Gênesis 3, quando o homem pecou e morreu, conhecia, mas não conhecia nada do nascer de novo que Jesus havia conversado com ele. Então o homem natural é isso, presta atenção. Ele pode ter muito conhecimento religioso, mas não ter conhecimento espiritual. Ele pode fazer teologia, é bom, tem que fazer. Ele pode ter uma mente brilhante, memorizar um montão de coisa, mas mesmo assim, ainda ele era um homem natural. Nicodemos conhecia tudo e era um homem natural. Então, de novo eu afirmo, está cheio de gente natural, às vezes no púlpito de uma igreja, pregando, falando, ensinando. Ele só vai alcançar a mente, a cabeça das pessoas, não consegue alcançar o coração, porque ele não tem a vida no espírito. E geralmente o homem natural não prega o evangelho, ele prega coisas, invenções, porque é só isso que ele vê em Deus. Ele é uma pessoa voltada para a velha aliança o tempo todo. E a obra da cruz, os sacrifícios perfeitos estão ocultos dos seus olhos. Estão ocultos dos seus olhos. Está bem claro sobre o homem natural na tua mente? Então entenda isso, queridos. Não, volta lá em 1 Coríntios 2. Volta lá, vamos ler. Vamos ler de novo para falar só um pouquinho sobre o homem espiritual que Paulo fala ali. Então, 1 Coríntios 2, né? Versículo 14. Ora, o homem natural, ela não aceita as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque eles são loucura. Olha lá, não pode entendê-las. Não pode entendê-las. Por quê? Porque elas se discernem não através da mente humana, da sabedoria humana. Elas se discernir é se revelar, se manifestar espiritualmente. Então eles não entendem. Você fala assim: olha, Jesus te libertou do império das trevas, te salvou, te transportou. O homem natural não entende, ele não crê nisso, ele não vê isso. Ele não tem esse discernimento espiritual. Ele se acha que está na mão do diabo, está preso, não é liberto, precisa de libertação. É o homem natural, não entende as coisas do Espírito de Deus. Olha, Jesus já te salvou, te sustenta, te mantém salvo, vai te sustentar até o último suspiro nesta terra. Não, ele está tentando ser salvo por obra, se matando de fazer coisas. Ó, Jesus já te libertou, o Filho te libertou. Não, eu preciso me libertar.
É o homem natural. Elas se discernem espiritualmente. Não pode entendê-las. Mas ele fala o que depois? Porém o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Quem é o homem espiritual? Quem é o homem espiritual? Vamos lá em João 3, onde nós estamos. Vamos ver o que Jesus Cristo fala. Versículo 3, Jesus responde para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode o quê? Ver o reino de Deus. Então, o que é o nascer de novo? Quando o homem pecou, você já sabe disso. Ele morreu no espírito, ele morreu por dentro, se tornou pecador, destruído. Apagou-se diante dele o mundo invisível de Deus. A capacidade de comunicar com Deus no espírito morreu. É como uma lâmpada que queima. Ela continua sendo uma lâmpada, porém uma lâmpada queimada não produz mais luz. Ele ficou morto em si mesmo. Então quando a pessoa recebe Jesus como único e suficiente Salvador, então a Bíblia diz que Deus dá a ela o poder de ser feita filha de Deus, aquela que não nasce nem da carne nem do sangue. Então ela nasce de novo. Aonde que ela nasce de novo? No espírito, aonde ela morreu em Gênesis 3. Deus vem e gera dentro dela um espírito novo. Então o homem espiritual é aquele que nasceu por dentro, nasceu do alto, dependendo da tradução, nasceu de novo, aquele que teve encontro com Jesus, que creu de verdade. E o Espírito Santo vem e gera dentro dele uma nova criatura. Esse agora é ligado com Deus. Esse tem um espírito novo que vai adorar a Deus em espírito, vai se comunicar com Deus, vai discernir as coisas no espírito com Deus. Continua lá. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o que ele diz no versículo 6, esse versículo 6 é um mundo de informações. Olha. O que é nascido da carne é carne. É o que todos nós nascemos. Agora, entenda isso. O que é nascido do Espírito com letra maiúscula, que foi gerado pelo Espírito Santo. O que essa pessoa é? Ela é Espírito. Então entenda. Quando eu criei em Jesus Cristo, recebi como meu Salvador, o Espírito Santo veio sobre mim e me gerou de novo. E aquele que é nascido do Espírito, ele é Espírito. Nós somos Espírito. Esse corpo aqui é a casa onde a gente mora. Nós somos um Espírito, temos uma alma e moramos neste corpo. Você entende isso? Ó, vamos ali para Mateus 17. Vamos ver só para você entender um pouquinho. Mateus 17, se eu não me engano, eu quero que você veja isso. Ó. Versículo 1. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e aos irmãos, Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. Seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Para um pouquinho aqui. Jesus, esse brilho aí, esteve em Jesus o tempo todo. Mas só que estava ali naquele corpo oculto, ninguém via. Quando eles subiram no Monte da Transfiguração, então Jesus se transfigurou. O que é se transfigurar? Mudar de forma. Então Jesus permitiu que aquele Deus Espírito, aquele que estava dentro dele, se externasse em forma de luz. Jesus curando leprosos, expulsando demônio, andando pela Galiléia, ele já era assim, mas ninguém via isso. Estava oculto naquele corpo. Você está entendendo o que eu estou dizendo ou não? Mas ali no Monte da Transfiguração, ele quis se revelar, e o rosto dele brilhou mais que o sol. E aquele ser interior que estava ali era tão brilhante, resplandecente, que as vestes deles brilharam como a luz. Ele mudou de forma ali na frente dos discípulos. Vocês entendem isso? Quem que habitava naquele corpo? Deus.
Então, mesma coisa nós, presta atenção. Nós nos vemos só externamente, mas nós nascemos de novo. Quem é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é Espírito. Então nós somos Espírito. Aquilo que Adão perdeu e morreu lá, Cristo vem, leva na cruz os pecados. Você pode ver que o novo nascimento só aparece no Novo Testamento. No Velho Testamento ninguém nasceu de novo. Então Jesus cumpre o sacrifício perfeito na cruz, e agora aquele que crê nele, ele nasce por dentro, nasce do alto, nasce do Espírito. Então nós somos Espírito. Eu não tenho outra palavra para poder te falar isso para você entender. Você entende? Você é muito mais que esse corpo. Você é muito mais que a tua alma. Existe em você algo chamado Espírito nascido de novo, o novo homem. O homem interior, o homem espiritual. Vamos lá para a segunda. Está claro isso? Você está entendendo? Ó, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Eu preciso ter muita consciência do que eu sou, do que aconteceu comigo, e o Evangelho me mostra isso. No capítulo de número 4, né? Então ele mostra aqui, ó. Versículo 16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso, olha lá, ó, o homem natural, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. O que é essa palavra corromper? Não é ficar pecando e pecando, não é isso. O corromper é o envelhecimento. Esse corpo está envelhecendo, nós estamos envelhecendo. E ele vai se corromper e vai morrer. Vai para a terra e vai virar pó. Ele está se corrompendo, você está ficando mais velho, e mais velho, e vai murchando, vai mudando a forma. Esse corpo está se corrompendo, e ele vai voltar ao pó. Lá em Gênesis 3, o que Deus disse para Adão? Tu és pó e ao pó tornarás. Você vai voltar, a morte foi decretada ali por causa do pecado. Então ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, o que está acontecendo? Contudo, o nosso homem interior, olha, homem exterior, nosso corpo, essa carcaça, homem interior, espírito, nascido de novo, o verdadeiro Filho de Deus, gerado pelo Espírito Santo. Esses é a verdadeira igreja. Esses nascidos de novo, a nova criação, ela é a noiva de Cristo, são salvos de verdade, são os chamados, eleitos de Deus, filhos de Deus. A pergunta é, tudo que você vê como igreja, é igreja nascida de novo? Não. Tem muita coisa no meio da igreja evangélica que ninguém nasceu de novo, não nasceram de novo, não tem a vida no Espírito, não tem a nova criação dentro deles ainda. Por que o Senhor fala assim? Por aquilo que eles pregam, por aquilo que eles falam, dá para identificar. Então olha lá, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova. Então, conforme exteriormente eu vou me corrompendo, envelhecendo, aquele que é nascido do Espírito é Espírito, o homem interior, ele está se renovando. Vocês entendem isso comigo ou não? Esse é o homem espiritual, se renovando, é o Filho de Deus, é aquele que tem o Espírito Santo dentro dele. Esse é aquele que Paulo termina dizendo, nós temos a mente de Cristo, ou seja, o Espírito Santo está revelando, aperfeiçoando, nos dando a conhecer o que Deus nos deu gratuitamente. É esse homem interior que tem capacidade de entender o Evangelho, de confiar na obra da cruz, de ter uma visão clara do que Cristo fez, de quem Jesus Cristo é. É o homem interior, esse é o homem espiritual. Mas pastor, eu estou preso num corpo, estou preso nesse corpo natural, esse corpo traidor que se opõe às coisas de Deus.
Então eu vivo num conflito lá dentro de mim, eu quero ser perfeito, quero fazer tudo certinho, mas fora, por causa desse corpo, eu erro muito e erro todo dia, esse corpo cansa. Esse corpo quer dormir, quer comer demais, ele é oposto às coisas do Espírito. A carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne. A maior batalha está em você mesmo. Você tem duas forças, uma exterior que quer contrário a Deus, e uma interior que tem prazer nas coisas de Deus. Então é normal que a gente viva uma vida imperfeita por causa dessas duas forças que existem em nós. Quer ver só lá em Romanos 7? Tem paciência, tá? Romanos 7. Olha o que ele fala, versículo 15 em diante. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Então a lei mostra a minha imperfeição e a minha condenação. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas quem faz, Paulo? O pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, ela não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu. Então quem é que faz isso, Paulo? E sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Agora olha o que ele fala aqui. Porque no tocante ao homem interior, olha lá, o homem interior, o homem espírito, que é nascido da carne é carne, mas quem nasceu do Espírito Santo é espírito. Porque no tocante ao homem interior eu tenho prazer na lei de Deus, lá dentro. Mas vejo nos meus membros, na minha carne, outra lei que guerreando, olha, ele fala guerrear, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado. Que está onde essa lei do pecado? Que está nos meus membros, na minha carne. Desventurado ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Esse é o corpo da morte. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne eu sou escravo de quem? Da lei do pecado. Então Paulo fala, no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus. Por isso, queridos, olha, não adianta. Se a pessoa não nascer por dentro, não nascer de novo, ela pode vir na igreja, querer bênção de Deus. Está cheio de gente que não nasceu de novo, que vem na igreja. Eles só querem bênção de Deus, vitória, eles querem trabalho, eles querem cura, eles querem tudo aquilo que interessa, toda aquela inquietação da carne. É isso que eles vêm na igreja, para satisfazer a inquietação da carne. Mas está cheio de gente da igreja que não nasceu de novo, não tem a vida no Espírito. Eles não encontraram Jesus Cristo, eles encontraram uma igreja organizada, cheia de normas. Eles encontraram um ritual litúrgico, né? um ritmo de culto que agrada a carne deles, que propõe para eles que eles vão alcançar tudo aquilo que a carne quer. Mas eles não nasceram de novo. Então quem não nasce de novo não pode ver o reino de Deus. Então quem é o homem espiritual? É aquele que nasceu. É a coisa mais linda, queridos. É isso, olha. O que me motiva e me impulsiona a pregar o Evangelho é isso. É que alguém nasça de novo. Eu não estou preocupado com o tamanho da igreja, com tanta organização, com tanta coisa, com tanta festa. Isso aí não gera nova vida. Às vezes a organização da igreja atrapalha muita coisa, que tem que fazer aquilo o tempo todo. A burocracia da igreja, a política na igreja, não faz com que ninguém nasça de novo. Mas o que entra no reino de Deus é aquele nascido de novo. Então, a sede do meu coração, o meu objetivo é que alguém nasça de novo, seja salvo, nasça por dentro, se torne um homem espiritual.
Uma vida vale mais que o mundo inteiro. Então, essa é a vontade de Deus, que nasçam de novo, que sejam salvos. Porque Jesus Cristo veio ao mundo para que todo aquele que acreditar nele não se perca, não pereça, tenha a vida eterna. Então, o objetivo de Cristo ter vindo ao mundo é para que a pessoa creia nele e tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. É para isso que ele veio ao mundo. Não é esse evangelho materialista que está aí. É para que haja novo nascimento e as pessoas tenham o quê? A vida eterna. Então Deus se encarnou na pessoa de Jesus Cristo e veio a esse mundo para quê? Para aquele que acreditar nele tenha a vida eterna. Olha como isso é grande, meus irmãos. Então quem é o homem espiritual? Só para nós terminarmos. Espiritualidade não é aquela irmãzinha que vem com aquela roupa, né? Todo mundo fala assim, nossa, essa irmãzinha é espiritual. Que espiritual nada. Isso é legalismo. Ou então aquele lá engravatado, cheio de coisa, esse homem espiritual, olha como ele é espiritual, sério, está com a Bíblia debaixo do braço. Não é não. Espiritual é aquele que nasceu de novo. Entende isso? Nasceu por dentro. Ele está conectado. Você não pega o seu celular aí, não fala lá com a China. Fala ou não fala? Por ondas. O nascido de novo está conectado. Ele nasceu no Espírito. O Espírito dele agora, ele adora a Deus, está conectado a Deus, está no e-mail de Deus direto. Está tendo visão de Deus, porque só quem nasceu de novo é que enxerga essas coisas. Quem não nasceu de novo, fica, me dá isso, me dá aquilo, eu quero isso, resolve meu problema, eu vou ter vitória, eu vou fazer aquilo. É só isso, ele só busca essas coisas. Volta lá para nós terminarmos em Coríntios, volta lá. Versículo 14, 1 aos Coríntios 2. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem o quê? Espiritualmente. Então, como um homem natural vai entender as coisas do Espírito de Deus? Elas se discernem, se revelam, se manifestam espiritualmente. Ele está lá com o raciocínio dele, às vezes ele é muito inteligente, mas não entende. Não pode entender, por isso que só por revelação que a coisa é entendida. Não pode entender. Olha lá, o versículo seguinte. Porém o homem espiritual, você já sabe quem ele é. Ele julga todas as coisas, ele tem uma vida espiritual, ele discerne as coisas. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora para aqui, ó. Pode perguntar, Tereza. Por exemplo, eu olho para você, eu não vejo o teu homem espiritual. Uma pessoa que não crê em nada, ela vai olhar para você, olha, a Tereza ela é cabeleireira, você não é discernida por ninguém, mas aí dentro de você tem uma filha de Deus. Tem uma filha de Deus. Tá claro o que eu estou dizendo? Tá, nós não conseguimos ver isso. É por fé, mas está aqui na palavra de Deus. Então, todo aquele que é nascido de novo, ele não é eles vão nos ver como uma pessoa comum qualquer. É, uma pessoa comum qualquer. Não é discernido por ninguém. Está claro isso? Agora continua, ó. Ele faz a pergunta no versículo 16. Quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Agora ele fala da mente do homem espiritual. Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo, ou seja, essa mente não está perfeita em nós, mas nós estamos ouvindo o Evangelho e Deus está aperfeiçoando essa mente do Espírito em nós. Está claro isso? Nós estamos sendo aperfeiçoados, estamos crescendo. O nosso homem interior, conforme nós lemos, ele está amadurecendo, está discernindo as coisas, parte por parte, não é? Nós estamos nos fortalecendo no Espírito, adorando a Deus no Espírito, evoluindo a cada dia que passa, de fé em fé, de glória em glória, crescendo, amadurecendo. Por isso que a nossa vida não é uma coisa parada, que fica na mesma. Pode ser exteriormente, mas no Espírito se renova de dia em dia. Está claro isso na sua mente? Então,
Nunca esqueça o homem natural e o homem espiritual. E na semana que vem nós vamos entrar no capítulo 3. Paulo foi aos Coríntios, não pôde dar um alimento sólido, por quê? Porque encontrou um monte de crente ainda na carne, pequeno, com uma mentalidade pequena. É sobre isso que nós vamos falar na semana que vem. Amém. Então vamos terminar esta palavra, né?